Você já se perguntou como seria viver sem uma parte vital do seu corpo, sem sequer saber disso? Agora, imagine levar uma vida inteira, formar uma família, trabalhar, sair com amigos, rir, chorar, sentir, pensar, tudo aparentemente normal. Mas, um dia, descobrir que uma das partes mais importantes do seu corpo praticamente não existe. Essa é a história inacreditável de um homem francês que viveu por mais de 40 anos sem a maior parte do seu cérebro. E ninguém nunca desconfiou. Tudo começou como uma consulta médica rotineira. O homem, então com 44 anos, procurou o hospital queixando-se de uma leve fraqueza na perna esquerda. Nada alarmante. Nenhuma dor forte, nenhuma alteração grave em seus movimentos ou fala. Apenas um desconforto estranho que poderia ser facilmente atribuído a problemas comuns, como má circulação ou nervos comprimidos. Mas, para garantir que não havia algo mais sério escondido, os médicos decidiram solicitar uma tomografia computadorizada da cabeça. Um exame de imagem simples, de rotina, nada que previsse o que estavam prestes a descobrir. Quando as imagens surgiram nas telas, o choque foi imediato. O cérebro daquele homem simplesmente não estava lá. Ou melhor, apenas uma fina camada de tecido cerebral cobria a parte interna de seu crânio. O restante, um imenso espaço vazio preenchido por fluido cerebral. Imagine estar diante de uma imagem assim. Médicos experientes, acostumados a verem traumas, tumores, malformações, ficaram sem palavras. Era como se estivessem olhando para um milagre ambulante. Normalmente, a ausência de massa cerebral dessa magnitude seria incompatível com a vida. E ainda assim, aquele homem estava ali, consciente, lúcido, contando sua história, respondendo perguntas, entendendo instruções. Como explicar isso? Como a ciência poderia justificar uma anomalia tão extrema sem sintomas aparentes? A investigação foi além. Novos exames revelaram que ele sofria de uma condição rara chamada hidrocefalia crônica, um acúmulo anormal de fluido no cérebro, que desde a infância foi lentamente comprimindo e destruindo o tecido cerebral. Mas como o processo foi extremamente gradual, seu cérebro teve tempo para se adaptar, reorganizando funções em áreas mínimas de tecido remanescente. Era como se o cérebro, em sua plasticidade extraordinária, tivesse reprogramado suas funções vitais para sobreviver com apenas uma fração do que seria necessário. O mais fascinante? Esse homem viveu sem saber. Ele se formou, casou, teve filhos, trabalhou em um cargo público, levou uma vida plenamente funcional. Seu quociente de inteligência, embora abaixo da média, em torno de 75, nunca foi considerado fora do normal a ponto de levantar suspeitas. Essa história não é apenas um feito da biologia. É um lembrete poderoso da capacidade do corpo humano, e principalmente do cérebro, de se adaptar a condições inimagináveis. E tudo isso permaneceu um segredo, até aquele exame de rotina. Agora, antes de avançarmos para os detalhes mais impressionantes dessa história, aproveita para deixar seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda a espalhar essas histórias curiosas para mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo que desafia tudo que pensamos saber, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos mistérios incríveis. Na próxima parte, vamos entender o que exatamente é a hidrocefalia crônica, como ela pode afetar o desenvolvimento do cérebro humano e por que o caso desse homem ainda é considerado um enigma para a medicina moderna. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Depois do choque inicial com as imagens da tomografia, os médicos sabiam que precisavam investigar a fundo o que havia acontecido. Afinal, como era possível alguém viver sem grande parte do cérebro e ainda assim ter uma vida praticamente normal? Foi então que chegaram ao diagnóstico: hidrocefalia crônica.
Mas o que exatamente é a hidrocefalia? Em termos simples, a hidrocefalia é o acúmulo anormal de líquido cefalorraquidiano, um fluido claro e vital que circula pelo cérebro e pela medula espinhal. Esse líquido serve para proteger o sistema nervoso, amortecer impactos e remover resíduos. Porém, quando sua produção é excessiva ou a drenagem é bloqueada, ele começa a se acumular. Esse acúmulo aumenta a pressão dentro do crânio, podendo danificar o tecido cerebral. Em casos comuns e graves, se não for tratado rapidamente, pode levar a déficits cognitivos severos, coma ou até a morte. No caso desse homem francês, a situação foi completamente diferente. Sua hidrocefalia era do tipo crônica e evoluiu de forma extremamente lenta desde a infância. O acúmulo de fluido foi tão gradual que seu cérebro teve tempo para se adaptar. É como se, pouco a pouco, ano após ano, o cérebro fosse empurrado contra as paredes internas do crânio, comprimido a tal ponto que se tornou apenas uma fina camada de tecido. E mesmo assim, conseguiu manter suas funções vitais. A explicação para isso está na incrível plasticidade cerebral. O cérebro humano é muito mais flexível do que costumávamos imaginar. Em situações extremas, ele pode reorganizar suas funções básicas em áreas menores, redistribuindo capacidades motoras, cognitivas e sensoriais em espaços mínimos. É como comprimir um sistema complexo de milhões de circuitos em um espaço muito pequeno, mas que, de alguma forma, continua funcionando. Este caso fascinante reforçou uma das ideias mais revolucionárias da neurociência moderna. O cérebro não é uma estrutura fixa. Ele é dinâmico, capaz de se adaptar, se reinventar e até compensar perdas devastadoras, se tiver tempo suficiente. O paciente, cujo nome nunca foi totalmente revelado para proteger sua identidade, se tornou objeto de estudos e debates em conferências médicas internacionais. Sua história foi documentada na prestigiosa revista médica The Lancet e serviu de base para novas pesquisas sobre neuroplasticidade. Curiosamente, apesar da condição extrema, o homem levava uma vida simples, sem grandes complicações. Seu emprego no setor público exigia tarefas administrativas básicas, que ele desempenhava sem dificuldades aparentes. Ele casou-se, teve filhos e construiu uma vida estável. Sua pontuação de QI era mais baixa que a média, mas nunca foi considerado deficiente. A medicina, que até então acreditava que grandes áreas do cérebro eram absolutamente necessárias para o funcionamento mínimo, foi obrigada a rever seus conceitos. E o caso dele levanta uma pergunta fascinante: quantas outras pessoas podem viver com alterações cerebrais significativas, sem nunca descobrir? Essa história abre portas para refletirmos sobre os limites da ciência e o poder incrível do corpo humano de sobreviver ao impossível. Agora, na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo. Você vai descobrir como o cérebro é capaz de assumir funções de áreas danificadas, o que são os chamados milagres neurológicos, e conhecer outros casos tão impressionantes quanto este. Então, se você está gostando dessa jornada pelo lado mais misterioso da medicina e da mente humana, já aproveita para compartilhar esse vídeo com quem também adora histórias que desafiam a lógica. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder o próximo episódio dessa série fascinante. Após o impacto inicial e a confirmação do diagnóstico, o caso do homem francês, que viveu por 40 anos sem a maior parte do cérebro, se tornou um marco na medicina moderna. Mas ele não foi o único exemplo surpreendente da incrível capacidade do cérebro humano. O que os médicos e cientistas aprenderam com essa história foi além da hidrocefalia. Eles passaram a olhar com novos olhos para fenômenos que antes eram considerados impossíveis. A plasticidade cerebral, antes vista como algo limitado apenas à infância, revelou-se muito mais poderosa do que se imaginava.
Pesquisas mostraram que o cérebro é capaz de se reprogramar mesmo em adultos, transferindo funções vitais de áreas danificadas para outras regiões, como uma cidade realocando bairros inteiros após uma catástrofe. Existem registros de pessoas que perderam metade do cérebro, um procedimento chamado hemisferectomia, e ainda assim conseguiram levar uma vida quase normal, especialmente quando a cirurgia ocorre em idades jovens. Existem também relatos de indivíduos que sofreram danos cerebrais severos, mas que, através de terapia intensiva e neuroplasticidade, conseguiram recuperar habilidades motoras, cognitivas e até emocionais. Esses milagres neurológicos não são apenas histórias isoladas. Eles mostram o potencial escondido dentro de cada um de nós. Um potencial que muitas vezes só se revela diante de situações extremas. Mas a história do homem francês traz uma reflexão ainda mais profunda. Quantas pessoas podem existir hoje, vivendo normalmente, sem saber que têm condições neurológicas raras? Quantas histórias como essa estão ocultas, esperando apenas uma tomografia ou um acidente do destino para serem reveladas? O caso também levanta questões sobre o que realmente é necessário para sermos quem somos. Somos apenas um conjunto de neurônios funcionando em harmonia? Ou há algo mais profundo, uma essência que vai além da estrutura física? Se uma pessoa pode viver com apenas uma fina camada de cérebro, mantendo sua identidade, seus sentimentos, seus sonhos, então talvez a consciência seja mais resiliente e misteriosa do que jamais imaginamos. É fascinante pensar que a mente humana, aquilo que chamamos de eu, pode existir mesmo em condições em que a biologia dizia ser impossível. E, acima de tudo, a história desse homem nos ensina uma lição poderosa. Nunca subestime a capacidade de adaptação do ser humano. A medicina ainda estuda esse caso até hoje, buscando respostas para perguntas que permanecem abertas. Cada descoberta nos lembra que o universo da mente é tão vasto e inexplorado quanto o cosmos acima de nossas cabeças. E quem sabe, talvez, assim como o espaço sideral, nossa mente guarde mistérios que ainda levarão séculos para serem completamente compreendidos. Se você gostou dessa história incrível e quer continuar explorando os mistérios da ciência, da mente e da existência humana, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar esse vídeo com alguém que adora histórias curiosas. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que vamos desvendar juntos. Muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, o conhecimento é infinito e nós estamos apenas começando a explorá-lo. Até o próximo mistério.